Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secol Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar Administrativo, tá? Essa é a videoaula número 15, ok? Então, hoje o professor vai terminar essa videoaula, amanhã a gente dá continuidade. Hoje é dia, eu nem me lembro que dia é hoje, mas 18, né? Dia 18, são exatamente 20 horas e 27 minutos. Ok? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Bom, então aqui é o seguinte: ética profissional. Bom, pessoal, 4 princípios norteiam o mundo. 4 princípios de respeito: respeito às leis, respeito à moral, respeito à ética e respeito à cultura. Então, o que é ética profissional? É um conjunto de valores morais. E o homem, por sua vez, é orientado por esses valores. Por esse motivo, pode haver várias visões em diferentes segmentos, pois depende da criação de cada indivíduo e do seu equilíbrio mental. Então vamos entender o seguinte: você não tem ética, tá, moral, de ordem pessoal. Você acha que você vai ter ética de ordem profissional? Mas nunca na vida que você vai ter. Ética, ela não está ligada ao parâmetro técnico. A ética está ligada ao parâmetro de relações comportamentais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que pessoal, comportamento, a escola muda, caráter não. Uma pessoa que fala palavrão, eu ponho ela numa cadeira de escola e através de um professor, de um psicólogo, através de alguém que trabalha aí, sabe mexer com comportamento humano, ele muda essa pessoa. Às vezes até a igreja. Tá? Às vezes até uma igreja consegue mudar ele. Mas se ele tiver isso dentro do seu caráter, na raiz do seu caráter, não tem cristão do mundo que mude ele. Então a ética, ela não tem ética profissional ou ética moral de ordem social. Ética é ética. Quem é ético socialmente é ético profissionalmente. Quem é fofoqueiro em casa é fofoqueiro no trabalho. Quem é mentiroso em casa é mentiroso no trabalho. Quem é ladrão em casa é ladrão no trabalho. Porque você não tem duas personalidades. Dentro da minha casa eu sou assim, no meu trabalho eu sou assado. Não, é mentira. Você é no trabalho o que você é em casa. Tá? Então, ética é um conjunto de valores morais e o homem, por sua vez, é orientado por esses valores. Por esse motivo, pode haver várias visões em diferentes segmentos, pois depende da criação de cada indivíduo e do seu equilíbrio mental. Tá bom? Isso é Costa 2010. Tá bom? A ética não se confunde com a moral. Então, vamos entender o que é ético e o que é moral. A moral é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, um povo, uma certa tradição cultural, uma religião, etc. Então, eu vou explicar, por exemplo, a diferença entre moral e ética. Você gosta de macarrão. Você gosta de macarrão? Eu vou falar de mim, tá? Eu gosto de macarronada. Então, na minha moral, macarronada faz parte. Eu não bebo. Faz muitos anos que eu parei de beber. Não bebo nada de bebida alcoólica, nada. Tem muitos anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Faz parte da minha moral. Eu adoro comer pipoca. Adoro pipoca. Faz parte da minha moral. Então, isso quer dizer que os meus princípios morais, ele não finge princípios éticos. O delegado não vai mandar me prender porque eu como macarrão. O delegado não vai mandar me prender porque eu não bebo. O delegado não vai mandar me prender, não é? Porque eu como pipoca. Agora faz de conta que eu gosto de ver pornografia infantil. Isso é antiético. Esse princípio moral, ele é criminoso. Ele fere princípios legais. Então o delegado vai vir me buscar sim. Porque ninguém pode estar vendo pornografia infantil na internet. As nossas crianças não podem se passar isso. Então, o seu princípio moral, ele não pode ter vestígio de princípios antiéticos. A imoralidade, ela não pode ser considerada ética. Então, nós temos a moral, tá? A amoral e a imoralidade. A moral é o que eu gosto, certo? A moral é aquilo que eu considero para mim que não fere princípios sociais. A amoral é aquilo que eu gosto, mas fere princípios sociais, porém não é crime. E a imoralidade, ele não só fere os princípios sociais, como também é crime. Isso
é os conceitos de ética e moral, tá bom? Então vamos lá. Isso significa dizer que uma moral é um fenômeno social particular que não tem necessariamente compromisso com a universalidade. Isso é com que é válido e de direito para todos os homens. A ética, por sua vez, é uma reflexão crítica sobre a moralidade. A ética existe como uma referência para os seres humanos em sociedade de tal forma que a sociedade possa se tornar cada vez mais humana. A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta individual e social. É um produto histórico-cultural que busca definir o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitindo ou proibindo para cada cultura e sociedade. Vou contar um caso para vocês muito interessante, né? Lá vem o professor com os casos dele, mas é um caso interessante. Eu trabalhei na região de Manaus com a Petrobras, e lá em Manaus, na base de Urucu, logo há muito tempo, eu fui para lá com a T15 na época, então a gente trabalhava muito, estava se ampliando ao PGN lá, não é? Não tinha ainda o gasoduto Coari Manaus, e lá a gente tinha os ribeirinhos, né? Aquele pessoal que trabalha ali aquele pessoal que mora ali na beira do Rio Negro ali. E muitas vezes a gente estava vindo de barcaça ali, e a gente via as índias tomando banho pelada, elas totalmente sem roupas. Bom, a gente era preparado pelo pessoal da Petrobras para que a gente não olhasse para aquelas mulheres com olhar de homem. Por quê? Porque os índios, eles flechavam você. Os índios, elas estavam ali tomando banho, mas ali por ali tinha índio vigiando elas. Ele sabia que passava muito branco ali, porque ali é canal, né, rio, né? Então tráfego de lancha para lá e para cá. Então você não ficasse ali. Naquela época não tinha celular. Eu, pelo menos naquela época que eu trabalhei na Petrobras em Urucu, não tinha celular. A gente usava bip ou telefone. Então, tão provável que a gente ficava 15 dias lá incomunicável. Só tinha telefone na base da Petrobras, mas sendo o telefone da Petrobras, trabalhava com um sistema de GPS. Então a gente tinha um delay muito grande, né? Falava alô, aí demorava uns 2 segundos para alô, né? Era muito ruim para falar. Então, então veja que a cultura das índias era se banhar ali no Rio Negro, né, desnuda, né, sem roupa, é cultura deles, e o homem branco respeite aquilo, porque se ele tentar violar aquela cultura, ele pode levar uma flechada, ele pode ser morto. E eu acredito que, eu não entendo da lei, não sei como nesse caso o que é que acontece, mas eu acredito que ele está defendendo o direito dele, não é? Mas graças a Deus, no período que eu fiquei lá, e não foi pouco tempo, eu nunca vi contar nenhum caso que alguém tivesse sofrido qualquer tipo de atentado por isso. As pessoas já sabem que é cultura, então não se mete a besta a fazer esse tipo de coisa. Então veja que isso, a ética, ela parte de princípios culturais. É por isso que você deve respeitar a religião das pessoas, você deve respeitar as coisas que o outro gosta, desde que ele não finja princípios legais, para você poder viver bem na sociedade, tá? As opiniões, quem gosta do político A, quem gosta do político B, não importa, isso é uma coisa de cada um, isso é ético. E o bom da democracia é que a democracia nos dá o direito de ser ético, não é? Aqui no Brasil nós temos o direito de escolher o que nós gostamos e dizer o que não gostamos, desde que a gente não esteja invadindo ou ofendendo alguém. Isso é muito legal. Viver em ditadura, quem vive em ditadura não pode ser ético, porque ele não tem o direito de escolha, ele apenas segue regras, né? Então quem segue regra não pode ser ético, porque ele vive a ética do outro, então isso não é ético, né? É ditadura. Aqui no Brasil não, nós temos o direito à liberdade de expressão, se bem que a liberdade de expressão no Brasil, ela ficou um pouquinho confusa, mas agora já está voltando para o eixo de novo, a internet se moralizou, eu mesmo sempre fui contra todo mundo vir para a internet falar o que pensa, nesse momento agora eu estou dando uma aula, mas o nego abriu um canal na internet para ficar ofendendo os políticos, ficar ofendendo o governo, ficar ofendendo a polícia, ficar ofendendo o A, ofendendo o B, eu nunca concordei com isso, estava virando uma terra de ninguém, então foi muito bom mesmo o Supremo Tribunal Federal ter moralizado a internet, para as pessoas só falar o que é verdade. Todo mundo tem direito a falar o que é verdade. O que não pode é criar fake news, porque deixa a cabeça da gente muito confusa. E eu, como professor, eu que me vejo em sala de aula tentando explicar a um aluno que aquilo é mentira, né? É a mesma coisa que dizer na internet que 2 mais 2 é igual a 5. É uma confusão danada, né, pessoal? Bom, em outras palavras, ética é um conjunto de regras, princípios, maneiras de pensar e expressar. É tudo aquilo que envolve integridade, ser tolerante e flexível, honesto em qualquer situação. E ter coragem para assumir seus erros e decisões. A ética profissional se inicia com a reflexão. Quando escolhemos a nossa profissão, passamos a ter deveres profissionais obrigatórios.
Ao completar a formação em nível superior, o formando faz um juramento que significa que seu comportamento profissional, isso caracteriza o aspecto moral da ética profissional. Ser um profissional ético é ser profissional mesmo em situações indesejáveis. Então, é o que eu disse. Profissão, ela tem que dar dinheiro, mas ela tem que ter ética, né? Ninguém estuda medicina porque é bonzinho. A gente estuda medicina porque sabe que é uma profissão extremamente valorizada e dá dinheiro. Mas os médicos têm ética, eles têm um código ético que eles respeitam, tá certo? É tão provável que você vai lá pedir um atestado ao médico, o médico olha para sua cara e diz, por que você não vai trabalhar? Né? Ele não vai lhe dar, porque ele sabe que aquilo é antiético, não é verdade? Comunicação empresarial. A comunicação empresarial consiste num processo de gerenciamento que integra todas as atividades orientadas para o relacionamento entre uma organização e os ambientes internos e externos. A comunicação é o processo de transmitir uma informação e obter compreensão de uma pessoa para outra. Se não houver essa compreensão, não ocorre a comunicação. Se houver uma pessoa transmitir uma mensagem e essa não for compreendida por outra pessoa, a comunicação não se concretizou. Então é assim, quando você faz uma comunicação, os seus ouvintes têm que entender o que você está falando. A gente não pode aí, não estar falando para as paredes, certo? Então você tem que se comunicar, mas você tem que se comunicar de uma forma que o outro entenda, porque senão não existe comunicação. Monólogo é uma coisa que só você faz, só você entende, né? Então você tem que falar para todos entenderem, tá certo? Por isso que você tem que ter o princípio, quando você tem um princípio da oratória, que você vai ser um orador de alguma coisa, você tem que saber como colocar aquilo de uma forma que todos entendam, tá? Eu particularmente, eu tenho um respeito muito grande pelo meu querido, sabe? Eu chamo querido porque eu gosto muito dele, o professor Leandro Carnal. Eu acho ele um dos homens mais intelectuais do Brasil. Eu gosto muito do jeito que o Fernando Collor de Mello também se expressa. Eu gosto muito do jeito que o Sérgio Moro se expressa. Eu não vejo esses homens perder o temperamento. O Temer, eu gosto muito do jeito que o Temer se expressa. E por que eu gosto desses homens? Porque eles não perdem o equilíbrio na fala. Eles não perdem. Eu, Marco, ainda não cheguei nesse nível. Eu não cheguei ainda. Eu perco o equilíbrio rapidinho na fala. Não é legal, tá, pessoal? Então, se você quiser copiar essas pessoas, copie Leandro Carnal, o homem que não perde equilíbrio na fala, Fernando Collor, o Michel Temer, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele não perde o equilíbrio na fala. O negócio tá pegando fogo, o nego tá batendo nele e ele tá sempre ali, ó. A Bíblia diz com o homem, tá? Um homem que não tem o seu comportamento equilibrado é como uma cidade com as muralhas derribadas, tá certo? Eu, Marcos, preciso aprender ainda a ter um comportamento equilibrado. Eu saio fora do eixo muito rápido. E isso não é legal, entendeu? Não é uma coisa boa, viu? Porque falar dos outros é fácil, difícil é falar da gente, né? O processo de comunicação é composto por 3 etapas distintas. Emissor é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem. Essa é a primeira etapa, caracterizada por possuir. Significado corresponde à ideia ou conceito que o emissor deseja comunicar. Codificação é constituído pelo mecanismo vocal para decifrar a mensagem. Mensagem é a ideia que o emissor deseja comunicar. Essa é a segunda etapa, caracterizada por possuir. Então veja bem, quando nós estamos falando sobre matemática financeira, ali o código era um negócio complicado, porque da forma que eu estava falando, vocês com certeza não estavam entendendo. Eu pedi até para que vocês fossem para o YouTube. Então, o significado daquela comunicação era uma comunicação ineficaz. Aquela parte do curso, ela não teve uma eficácia. Porque eu tenho certeza que muitos alunos não aprenderam nada. Por quê? Porque ensinar matemática pela internet não é uma coisa muito fácil. Então, eu pedia para que vocês fossem para onde? Fosse até o YouTube, não é? Para que lá no YouTube vocês pudessem ter a matéria de uma forma melhor, não é? Então nós temos aqui o canal, é também chamado de veículo, espaço situado entre o emissor e o receptor. Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de comunicação. Ruído, tá, pessoal? É quando algo, por exemplo, a pessoa está lá falando de um caso, de um jogo de futebol, outro chega e fala assim, rapaz, tu tá sabendo quem morreu? Peraí, nós estamos falando de futebol, porque você vem falar de morte. Então o ruído na comunicação, ele cria uma distorção na mensagem, tá? Ele cria uma distorção. A bem da verdade, a palavra ruído é a fofoquinha, né? É aquela crítica indesejável. Aí nós temos o receptor, é a etapa que recebe a mensagem a que ela foi destinada.
Essa etapa possui decodificador, é estabelecido pelo mecanismo auditivo para decifrar a mensagem, para que o receptor a compreenda. Compreensão é o entendimento da mensagem pelo receptor. Você sabia que tem pessoas que só olhar no olho do outro já sabe o que ele está dizendo, né? A minha mãe diz a minha mãe que meu pai era um homem, meu pai nordestino, caba da peste, que nem diz o outro. A minha mãe disse que pelo pisar dele dentro de casa ela sabia como é que ele estava, porque ele andava de cavalo, então ele andava com aquelas esporas no pé. Então quando ele batia o pé com muita força no chão, a espora fazia um barulho muito forte, ela já sabia que ele vinha virado no siri. Então aquele dia era dia dela dar uma segurada na atenção. E interessante que, né, meu pai, um homem extremamente assim, mas sempre foi um bom marido, sempre foi um cara muito legal com a minha mãe. Regulamentação. O receptor confirma a mensagem recebida pelo emissor, representa a resposta da mensagem enviada pelo emissor, ou seja, o feedback. Feedback é uma palavra em inglês onde de resposta. Geralmente as pessoas gostam. Marcão, dá um feedback para mim. Me parece até que essa palavra já já está na língua portuguesa, né? Como ketchup, como hambúrguer, como, né, snipes. Essa palavra parece que já se tornou também feedback. É muito usada na engenharia. Dá um feedback para mim. É como layout, né? Ninguém fala arrumação da sala, não, o layout da sala. Então feedback também é assim, tá bom? Bom, já estamos com 16 minutos, estourou o tempo, né? Mas fazer o quê? O professor queria encerrar essa videoaula. Então, pessoal, nós estaremos voltando ao nosso curso. Amanhã é sábado, não vai ter aula. Nós estaremos voltando na segunda-feira, tá bom? O professor também vai descansar um pouquinho. Eu também preciso, né, descansar um pouco, dar atenção um pouco à minha família, ver minha mãe, minha irmã, tá? Então, na segunda-feira, dia 17, na segunda-feira a gente volta, hoje é 18, sábado 19, domingo, dia 21, no dia 21, vou até marcar aqui, dia 21, tá bom? Então, um beijão no coração, fica com Deus e até o dia 21, pessoal. Tchau!